A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Está chegando sábado, dia 17, onde nós teremos as cartas psicografadas na Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, também conhecido como Centro da Dona Geni, que fica na rua Joana d'Arc, antes do SEAS, ali em Santa Cruz. Então você que tenha vontade, de receber uma mensagem de um ente querido, de um amigo, participe. São apenas 12 psicografias e as inscrições, uma caixinha de leite ou 1 quilo de alimento não perecível. O início às 8 e 11h30 da manhã. Já começa a leitura das cartas. Encontraremos lá. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o cisco e a trave. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo, estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito, conduz-o ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o cisco e a trave. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que por vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso olho? E então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Capítulo 10, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo evangelista Mateus. É o cisco e a trave. Nós observamos aquilo que achamos defeito alheios, mas não vemos os nossos. Então os indivíduos em plenitude não negam suas emoções, permitem que elas venham à tona. E como elas estão sob seu controle,
reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente, devemos nos permitir sentir, logo após devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos em pauta e, a partir de então, agir como nosso livre-arbítrio, executando ou não, conforme nossa vontade de achar conveniente. Uma coisa muito interessante é que nós devemos desenvolver em nós a nossa própria autocrítica, ao invés de criticar os outros. Observar o que pode ser mudado, não é ficar se penalizando, mas também se corrigir. Então, o mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nossos êxitos ou nossas derrotas frente às estradas de nossa existência. Por isso que a gente sempre comenta aqui no programa, cuidado com o controle emocional, né? Porque quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, tudo dá errado, toma atitudes impensadas, no calor da emoção, e olha, não funciona. Só o problema. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual. Isto é com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo, frente a uma situação prazerosa ou na frustração ao observar uma meta perdida. Então podemos pensar igual aos outros, mas para um mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Então a gente observa até mesmo entre os nossos irmãos aqui palestrantes nas casas espíritas. Às vezes falam do mesmo tema, mas completamente diferente a abordagem, porque cada um tem uma maneira de ver, de interpretar as coisas. Então as emoções, elas são importantíssimas, mas temos que tomar cuidado em controlá-las. Assim, considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Então, reconhecê-las ou diminuí-las não significa de maneira alguma que vamos sempre agir de acordo com elas. Face a essa conjuntura, quando negadas ou reprimidas, não desaparecem como por encanto, mas por serem energias, quando reprimidas, elas se alojarão em determinados órgãos e questionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Há casos, por exemplo, de enfermidades causadas por um desregramento emocional. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las podem também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações de apatia. É claro que a gente vai falar do lado racional, né? Deixa um tanto emocional para ser mais racional. Mas também cuidado com o excesso. Tem pessoas que acham que ser racional ao extremo, ele está sendo honesto consigo e com os outros, às vezes fere. Tudo tem que ter um meio termo, né? Portanto, quando tomamos amplo contato com o lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, que nos proporcionarão uma autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. Ora, se o poder divino, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las, como se não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e deveremos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida. O controle emocional é muito importante, mas você vai estar adquirindo com as experiências já vivenciadas. Eu já passei por situações difíceis, onde perdi praticamente o controle emocional. Depois, ao recuperar, já aprendi que não devo passar mais por essas situações, porque o que acontece é o seguinte: muitas vezes precisamos da queda para aprendermos a levantar e adquirirmos mais experiências, até mesmo para viver melhor e passar isso também adiante para os outros companheiros. Então elas estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo, atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e demais processos intelectuais e espirituais. Olha quão importante é o lado emocional.
ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudicantes por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. Então a tendência é que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou a coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Então o elemento, na verdade, ele está vendo os erros no outro que existe nele, né? E ele, então, culpa a terceiros porque não quer assumir a sua própria responsabilidade. Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecerem, porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte, e muitas vezes seríamos colocados face a face com as verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. Portanto, tentamos projetá-las como sendo emoções, não nossas, mas sim dos outros. Então temos que pensar sobre tudo isso. Não sinta isso, é feio. São velhas mensagens que ecoam em nossa mente, adquiridas desde mais tenra idade. E a partir de então, pensamos que deixamos de senti-las porque as escondemos na recriminação dos adultos. Ora, também não funciona. Temos que pensar muito sobre tudo isso. Em razão disso, certos indivíduos condenam veementemente os ciscos nos outros e somente veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidade mal resolvidas, ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama e de dinheiro projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Na afirmativa, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção. E, como sempre, asseverava a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. O mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade, desconhecido e sem nenhuma consciência de si. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência do ser se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem levar o verniz dessas qualidades. Capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreilos. Não enganamos por tempo indeterminado as pessoas, pois depois de vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. Realmente, é no lar que descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a face e que nos revelamos tal como somos aos nossos familiares. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenharmos tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos. Mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados
no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. Por querer parecer aos outros alguém que não somos ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens e vivenciamos no palco da vida uma representação teatral, nada mais do que um script. Em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não somente a sociedade visivelmente externa com suas construções, praças, casas e cidades, mas também a sociedade em seu contexto invisível, que na realidade se compõe das regras e ordens sociais, bem como dos modelos de instituições criadas arbitrariamente. Captamos através de nossos sentidos espirituais todos os tipos de energias oriundas da população. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de uma forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas. Maquilagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte de nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Não nos referimos aqui à alegria de estar bem composto e asseado, mas à maquiavélica intenção dos túmulos caiados. Por não nos conhecer em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros. Fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso. E por muito tempo, alimentamos a ilusão que somos eles, vivenciando tudo isso num processo de forma não consciente. Face a essa conjuntura, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fôssemos eles realmente, representando, porém, uma farsa psicológica. Ter duas ou mais faces gradativamente resulta em uma psicose da vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos frente à vida. Quanto mais notarmos os estímulos externos e influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível social e econômico. Se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos nossas reais potencialidades interiores, que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Também capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle dos outros ou de coisas. Portanto, vícios não podem ser somente considerados como o consumo de tóxicos ou produtos de origem natural ou sintética, mas sim, analisando-os em profundidade, são interpretados como atitudes mentais que nos levam compulsoriamente a ser subjugados por situações e pessoas. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão que refletem até hoje como mensagens bloqueadoras dentro de nós, não nos deixando desenvolver nosso senso de autonomia e de independência.
Outros trazem enraizado experiências nas quais lhes foram negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos sob a intervenção de adultos prepotentes, tornando-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros ainda, por passarem experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas e meio ambiente em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascerem com maior identificação com a instabilidade emocional na atualidade. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões são os vividos em ambientes familiares, sociais, desarmônicos desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual, pois vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. A rigor, vale ressaltar que, por nossa sociedade ser extremamente machista, muitas mulheres foram educadas para aceitarem comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, levando-as a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. O hábito ou vício do uso do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada, que aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e que reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Pode parecer que as opções vício, dependência, disfarçam ou abrandam a pressão torturante. Porém, o desconforto permanece imutável. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas são de gravíssimas consequências e denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada vício neutro, de início, para depois transformar-se numa opção de fuga, negativa e profundamente desorganizada do nosso corpo físico-psíquico. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência, isto é, inconvenientes, vícios de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e bom senso, vício de mentir constantemente para si mesmo e para os outros por não querermos tomar contato com a realidade, vício de lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítimas frente à vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros, vício de acharmos-nos sempre certos para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós, vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes de nossa vida, vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que os outros, vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para distrairmos-nos interiormente, para não termos tempo de ocupar-nos com os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Inquestionavelmente, as chamadas viciações são resultados do medo de assumir o controle de nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizar por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora de nosso controle e de nossas escolhas. Mas, qualquer que sejam os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge a necessidade de estabelecermos pontos fundamentais, a fim de que comecemos por examiná-los primeiramente, como é que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de relacionarmos com nossa dependência. Eis alguns itens também a serem observados e que possivelmente nos ajudarão a ser mais independentes e capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais e, ao mesmo tempo, estarmos juntos a pessoas e situações sem tornar-nos parcial ou totalmente dependente delas.
Aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre e independente das opiniões alheias, combater nossa tendência de sermos bonzinhos, ou melhor, queremos ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar, estimular nossa habilidade de dizer não quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo nosso senso de autonomia a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais, estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependências simbióticas, porque passamos a ser nós mesmos e deixarmos os outros serem eles mesmos. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos são os que determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Conscientizar de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Meditemos, pois, sobre essas reflexões que, com certeza, ajudar-nos-ão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Gratidão à vida. É possível que você pense que poderia ser mais inteligente e se aborreça com suas limitações pessoais e com os esforços necessários para estudar, aprender, avançar. Mas talvez nunca tenha pensado naqueles que renascem com profundas limitações na área do intelecto, desconectados da própria mente, imersos nessa ou naquela sequela física, em vidas de resgate e expiação. Talvez esses tenham dificuldades maiores do que as suas. Você já pensou que poderia ter um corpo mais harmonioso, mais elegante e condizente com os padrões de beleza instituídos? Mas talvez nunca tenha pensado naqueles que trazem deformações, mutilações, limitações na veste orgânica, com dificuldades para andar, falar, ouvir ou enxergar. Esses desejariam muito ter o corpo exatamente igual ao seu. Você já pensou que poderia ter mais dinheiro, morar em uma casa maior, ter um carro da moda ou viajar para países distantes? Mas talvez nunca tenha pensado naqueles que vivem da caridade alheia, sem a opção de um trabalho digno para se sustentar, sem garantia de moradia ou de alimentação diária. Esses possivelmente sonhem em ter a casa e o salário que você dispõe. Você já pensou que sua família é um peso imenso em seus ombros? Que gostaria de ter os filhos semelhantes àqueles que você vê em outros lares? E ter o cônjuge igual a outros casais que você conhece? Mas talvez nunca tenha pensado naqueles que vivem sós, sem família, sem alguém para dizer oi ao chegar em casa, para dividir suas frustrações e seus sonhos, ou para compartilhar a mesa de refeições. É possível que esses sonhem todos os dias em ter uma família como a sua, problemática e de difícil trato. Mas, pelo menos, teriam seres próximos a quem pudessem entregar o seu amor, compartilhar suas carências. Muitas vezes sonhamos com outra vida, outro corpo, outros entes queridos, outra trajetória. Sonhamos com aquilo que infantilmente imaginamos nos faria felizes. Mas possivelmente a beleza do corpo nos trouxesse a vaidade desmedida. A inteligência privilegiada nos tornasse arrogantes e pretensiosos. O dinheiro em excesso talvez nos conduzisse a vícios e comportamentos comprometedores. E nos destituirmos da família seria o caminho para o egoísmo e a solidão. Dessa forma, percebemos que a vida é feita de bênçãos, de oportunidades de aprendizado. Tudo ao nosso redor é aquilo que Deus provê para melhor aproveitarmos a oportunidade da vida. E os seus desígnios são de sabedoria e amor irretocáveis. Assim, ao analisarmos tudo que temos, nosso corpo, nossa condição financeira, nossas capacidades e nossa família, agradeçamos a Deus por tudo isso. Afinal,
De nossa existência, o que nos pertence mesmo é aquilo que podemos guardar no cofre do coração. Tudo mais é empréstimo divino para que possamos galgar a estrada rumo à perfeição. São empréstimos que nos cabe usufruir de forma consciente, deles extraindo o melhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, sempre apóstolos aqui, Senhor, trabalhando na sua seara, pedindo a sua proteção divina, também dos benfeitores espirituais, principalmente do nosso diretor espiritual deste programa, que não deixa passar nada daquilo que vai de encontro aos seus ensinamentos, Senhor. Somos muito gratos a ele e a todos que nos auxiliam a continuarmos na nossa luta evolutiva e principalmente passando as informações necessárias para o aprendizado de todos. Que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje e estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.